Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podice Doutoras. E antes de começar, quero convidar vocês para comentar, compartilhar o nosso canal, seguir o nosso canal, que vocês comentando, né, ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Mês passado ganhou visibilidade um tema, um influenciador, na verdade, colocou um vídeo na internet, no YouTube, que esse vídeo ganhou repercussão nacional. Com isso, acho que gerou muito impacto, e esse é um tema muito importante, que já existia há muito tempo, mas infelizmente só está começando a ser falado agora. E a gente trouxe um convidado muito especial, que a Catiane vai apresentar, né, Cati? Isso, é o Eduardo Tavares Mendes Júnior. Ó, o nome de príncipe, né? Então, seja muito bem-vindo, Obrigado. Eduardo. O Eduardo é um policial federal da ativa, não é isso? E mesmo assim, com toda a sua dedicação, com toda a sua peculiaridade, ele teve a criatividade, né? E o dever, como cidadão, de escrever um livro que fala sobre escutar, cuidar e proteger. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. E é um prazer imenso ter você aqui para a gente falar um pouco sobre o seu livro e para falar o que é esse escutar, o que é esse cuidar e como proteger. Viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, ok? Obrigada mais uma vez, né? Você disponibilizar o seu tempo, o tempo corrido, né? Imagino, para conversar aqui um pouco com a gente, falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, que ganhou essa repercussão nessas últimas semanas, infelizmente, e um tema muito recorrente. Né? Eu já assisti palestras suas e você já falava disso há muitos anos, muitos meses atrás, quando eu assisti. Você falou que dá essa palestra em todo o Brasil e fala exatamente disso, da violência contra crianças e adolescentes no meio digital. Antes de tudo, antes de começar a falar desse tema, eu queria saber o que foi que lhe impulsionou a escrever esse livro. Então, eu trabalho, né, há alguns anos nessa área e vejo, né, como os pedófilos agem, as vítimas como reagem, o papel dos pais, dos professores, da rede de apoio de uma forma geral, a legislação que hoje existe e, principalmente, a responsabilização. Então, eu percebi que há um ícone muito forte em relação a esse tema, que é justamente a questão de responsabilizar quem comete esse tipo de delito, seja ele no meio virtual, seja ele no meio físico, real, né? Por quê? Porque, na realidade, esses abusadores, eles não têm rosto, não têm perfil, eles não têm cor, não têm idade, eles não têm classe social. E tem uma característica especial que é de saber enganar as crianças, de saber seduzir, se envolver com as crianças e ali cometer um mal. Então, percebendo tudo isso, essa gama de fatores reunidos, foi que eu decidi escrever essa obra, Escutar, Cuidar e Proteger, justamente para ver se de alguma forma eu ajudo a sociedade, né, pais, professores, alunos, filhos, a enfrentar esse tema, que é um tema duro, mas que precisa ser encarado. Nós, como mães, né? A gente... Pais, né? Como pais, a gente... hoje em dia, nós... Acho que está praticamente a mesma idade a gente aqui, né? A gente passou por essa transição, né? A gente não era do meio digital e a gente passou por essa transição e hoje a gente precisa do celular para tudo. Mas nossos filhos já é dessa era digital. E a gente costuma perceber que os adolescentes, eles se isolam nos quartos e ficam lá. E é cômodo para os pais deixarem a criança ou adolescente com celular, não sabendo o que tá acontecendo. E, na verdade, eu escutei, não sei de quem foi, mas eu escutei assim, que o meio digital, né, a criança, quando está no celular, é praticamente como tu vai deixar uma criança solta na Praça da Sé. Se compara a isso, porque tipo, ela está vulnerável e sujeita a qualquer coisa, né? Qualquer situação. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, infelizmente é uma realidade, né, que a gente tem que enfrentar, que é justamente os pais, muitos pais, eles dão um smartphone, um tablet aos seus filhos para ter mais sossego.
Isso é um fato, né? Isso aí todo mundo conhece. Pais que têm filhos pequenos que dá a cada filho um smartphone ou um tablet para poder ter ali um minuto de sossego dentro de casa. Eu estava vindo agora de viagem, estava no aeroporto, embarcando. Me chamou a atenção que na minha frente tem uma família, um casal com uma filhinha de 3 anos. Enquanto os pais estavam no balcão fazendo ali o check-in da companhia aérea, a criança de 3 anos, eu acho que deve ter uns 3 anos, porque eu tenho uma filha de 3 anos, eu comparo ali as idades, eu acho que é a mesma idade da minha, com um telefonezinho, smartzinho, um dedo, mas chegar engraçado. Quando caía, engraçado no sentido de como essas crianças têm uma habilidade que nós não tínhamos. Ela olhando desenho aqui no aplicativo, e cada mensagem que caía em cima, ela botava assim o dedinho, parecia um adulto com 3 anos de idade. Um reflexo do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, é difícil você, com um mundo cada vez mais digital, com um mundo cada vez mais virtual, onde inteligências artificiais, a cada dia que passa, elas se sobressaem, se superam, se retroalimentam, e você saber de tudo isso e não ter, e ter que ter uma educação de como botar os seus filhos para não ter acesso a determinados conteúdos e, ao mesmo tempo, não proibir que eles tenham acesso ao mundo virtual, é uma habilidade que deve ser encarada com muita responsabilidade. Eu tive uma experiência, né? Uma experiência não muito recente, porque foram com meus filhos essa experiência, de quando eles eram pequenos, não tinha, assim, na minha residência, hoje meus filhos estão... Minha filha vai fazer 18 anos, a mais velha, e o mais novo vai fazer 16. Eles tinham uma TV a cabo. E na TV a cabo, eles tinham lá todos os canais infantis para poder eles assistirem quando chegavam da escola. Um certo dia, eu cheguei muito cansada também. Assim, eu nunca fui de fiscalizar. Porque na época eles não tinham celular, nem internet, não, mas era a TV a cabo que eu achava que era seguro. E eu fui assistir um dos episódios. E um desses episódios era tramando a morte de um coleguinha, de como exterminar um coleguinha. E era uma coisa assim, falava que a censura era de até 10 anos de idade, mas era um desenho, e a linguagem, a trama toda que se colocava ali, a raiva, a vingança ali por trás daquele desenho. Eu fiquei assim, falei assim, meu Deus do céu, você não vai mais assistir isso. Então, assim, a gente, nós como pais, como mães, como cuidadores, como professores, muitas vezes a gente tem que atentar para o que a gente oferta, mesmo que não seja pela internet. Porque, às vezes, a internet... a internet está para todos, mas tem muitos que também ainda não têm acesso à internet, mas tem aqueles desenhos animados. O que você está ofertando para o seu filho? O que você está disponibilizando para que ele tenha como referência? Porque aquilo dali é uma formação, vai formando um caráter. Né? O que acontece é o seguinte, hoje em dia, talvez crianças não tenham acesso ainda a smartphones ou tablets, mas tem uma pesquisa em que jovens de 10 a 17 anos, 95% desses jovens no Brasil têm smartphone. Só que são crianças com 10 anos, né? 10 a 17. Lógico que tem crianças com 9, com 8, com 7, né? Isso aí é do pai, né? Você não tem como entrar na casa do pai e obrigá-lo a educar os seus filhos da forma que você acha que é correta, da forma que você quer que ele seja educado. Você não tem como fazer isso. O básico, né, que a gente fala sempre é que o pai tem a obrigação de educar, de orientar e principalmente fiscalizar. Eu sempre digo nas minhas palestras que você confie, mas confira. Você educa, você explica os caminhos, você explica os perigos, entra com seus filhos pequenos nas redes sociais que ele frequenta e, de vez em quando, vá lá e confira. Sem os pais, essa luta é invencível. A gente, nesse vídeo, né, do influenciador Felca, ele mostrou, de uma forma didática, a forma que o pedófilo age ali na rede social.
com comentários, tem emojis específicos que eles utilizam identificam, né? para poder eles se comunicarem, no caso, entre si, para trocar vídeo, né? Para trocar informações. E, inclusive, são vídeos, muitas vezes, inocentes. Vídeos que, um exemplo, a mãe faz um vídeo da filha que faz um esporte, uma ginástica olímpica, alguma coisa assim. Um vídeo inocente. E aí, só que inocente pra gente, porque a gente não tem a malícia, né? A gente não tem enfim, a gente não tem a mente deles, né? Doentio, podre, não sei nem o que dizer, porque é tanto o adjetivo que eu conseguiria arrumar que é melhor ficar calada. Mas eles conseguem, né? E assim... E às vezes o pai quer. Às vezes é uma O pai- criança de fralda. Mas é uma criança de fralda, mas é um conteúdo inocente. Às O pai vezes- mostra, a mãe mostra, porque, tipo, é bonitinho, tá ali. Não, quer mostrar o desenvolvimento, uma palavra nova, uma coisa nova que o filho fez e quer compartilhar. E a gente hoje tem que ter esse cuidado. Quer dizer, a gente já tinha que ter esse cuidado, mas com o vídeo do Felca, ficou tudo muito mais assim, as claras, né? Abriu realmente os olhos de muitos pais, né? E da sociedade, inclusive dos legisladores, né? Porque aí, a partir disso, no caso, colocaram em votação a lei, a PL, eu acho que é 22, 26, 28. 26, 28, que fala da regulamentação das redes sociais, que na verdade já existe, porém, eu acredito que ela fale exclusivamente para a proteção, né, da criança, apesar de já existir, existe o ECA, existe a Lei de Proteção de Dados, existe enfim. Mas o que é que você diz, assim, um pai, você já falou, que o pai ele tem que acompanhar, ele tem que fiscalizar, mas esse caminho desse pedófilo para poder chegar nessa criança, o que é que o pai pode fazer mais? Porque é uma responsabilidade nossa. Né? A gente não pode cobrar só do poder público, a gente não pode cobrar somente esperar por nada. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que falar, a gente tem que dar voz para poder, pelo menos, para acabar, né? Para exterminar com esse tipo de situação. Aí tem várias questões aí na sua fala, tem vários pontos aí, né? Porque é indignante. Mas vamos lá, vamos tentar bater um ponto a ponto aqui, pelo menos para a gente deixar mais claro essas informações. Por exemplo, a questão que o youtuber trouxe é uma questão de comunicação entre pedófilos, né? Há que se destacar que as plataformas, elas direcionam aquele conteúdo para quem tem determinado interesse no assunto, mas a plataforma não cria nenhum conteúdo. Algum pai, algum responsável botou esse conteúdo na internet. E toda a plataforma faz isso. Por quê? Porque a plataforma não quer que você saia da plataforma dela. Então, ela vai alimentar todos os seus interesses, tudo que você gosta, a plataforma vai estar lhe vendo ali tudo que você vê. Porque você sendo encharcado de conteúdos que lhe interessam, você não sai daquela plataforma jamais. Então, o primeiro ponto os pedófilos, eles se comunicam para ali haver uma troca, uma permuta de conteúdo, né? Porque todo conteúdo é rastreado, todo conteúdo que tem uma autoprodução ou que é uma produção antiga, quando ele é descoberto, ele cria-se um hash, ele cria-se um CPF, uma identidade, um chassi para aquele arquivo. Então, é por isso que é fácil pegar tanto pedófilo na internet. E aí, o que é que ocorre? Ocorre que esses conteúdos, muitas vezes você tem, sei lá, uma quantidade determinada de produto de pornografia infantil e eu não tenho. Então, a gente se comunica através, né, de vários códigos, né? Que não pode estar falando nem os códigos aqui, até porque você não pode se ativar, né? Então, tem vários códigos de comunicação, onde que as pessoas vão no privado, vão em uma outra rede ou em outro subterfúgio que a internet dá, né, de opção e troca aquele material. Isso é um ponto, né? O outro ponto é o pedófilo agindo diretamente na vítima, se passando por criança, que é muito fácil, inclusive, de fazer. De engenharia social que você tem, eu sempre digo o exemplo do jogador de futebol ou da menina que quer ser atriz,
que segue o outro jogador de futebol e o pedófilo vai ali no perfil e vê quem é criança. Eu vou, inclusive, citar uma situação de uma cliente minha que aconteceu dessa forma. É um clássico isso, né? Todo mundo sabe que são clássicos. Então, o que é que acontece? O camarada chega lá, você Com a quer ser IA jogador de facilita, futebol? né? Quero ser jogador de futebol. Você tem quantos anos? Meu tio... E é um adulto se passando por criança. Então, aquele criminoso, ele ganha a confiança da criança. Quando a criança menos espera, o adulto já envolveu. Ele diz, olha, tira a sua roupa, manda uma foto para mim. Começa a chantagear a criança. E aí, quando ele consegue passar por esse processo, ele pega todo esse vídeo que é gravado e passa para a criança assistir. Diz, olha, se você não fizer o que eu estou dizendo, eu vou mostrar esse vídeo na sua escola, para os seus pais, para os seus coleguinhas. Então, a criança já não tem um discernimento completo de tudo, vê-se ameaçada e começa a fazer o que o criminoso quer. Isso é a forma mais comum. Isso é com menina, é com menina, entendeu? Geralmente tem as idades, né? Então, é muito fácil para o criminoso inserir-se nesse mundo da criança e enganar a criança. Nós que somos adultos, somos enganados. O que tem de adulto que leva golpe aí na internet. De falso advogado. De falso né? advogado, de falso tudo. Imagina uma criança, gente. A lei do ECA é uma lei que está fazendo, inclusive, que fez 36 anos e diz que é poder do Estado, da família e da sociedade proteger, cuidar e orientar essas crianças. Mas, quando essa proteção não vem da sociedade, quando essa proteção não vem da família, quando essa proteção não vem do Estado, essa criança vai recorrer a quem? É uma boa pergunta. E aí é que entra a nossa influência na hora de escrever, na hora de juntar a rede de apoio, na hora de estabelecer políticas públicas eficientes. Né? Porque o que acontece? Essa questão toda que está acontecendo da adultização, como você bem falou, tem 35 anos do ECA. O ECA, por si só, é a constituição entre aspas, né, da proteção da criança e do adolescente. É uma lei que sozinha já tem tudo. Fora isso, você tem a questão do Marco Civil da Internet, que responsabiliza quem for aquele responsável, seja ela plataforma ou adulto. Você tem várias leis extravagantes, onde o objetivo final é aumentar a punição e aumentar a proteção. Protege-se mais a criança e pune-se mais severamente o agressor. Aí você tem menino Bernardo, de 2013, lá do Rio Grande do Sul, Bernardo Boldrini. Você tem a Lei da Escuta Especializada, de 2017, né? Depoimento especial, escuta especializada. Você tem Lei Henri Borel, agora 2022. E tem a lei que transformou os crimes, né, de pornografia e conteúdo, né, infantil de criança hediondo, em 2024. Então, você tem um patamar de leis que já protegem e, na prática, o que é que nós temos? O aumento dos índices de violência contra a criança. Então, alguma coisa está errada. Lei já existe. Agora, os índices, os dados só aumentam. Mas aí, nesse caso, você acredita que esses dados, eu sempre faço esse questionamento, esses dados, eles aumentaram porque a quantidade de denúncias, vamos dizer, elas aumentaram ou, de fato, a quantidade de casos só aumenta? Porque se a gente trouxer pela perspectiva que a quantidade de casos que está aumentando, então quer dizer que existe algum problema na própria lei, na aplicabilidade da lei. Porque se a lei existe e ela pune, e aí, como você falou, a questão de transformar a pedofilia em um crime hediondo, quer dizer, o pedófilo, ele está muito tranquilo, ele está fazendo as coisas muito tranquilamente, sabendo que não vai ser pego. Então, já é crime hediondo, né? O fato de ser hediondo não está diminuindo, mas a questão é o seguinte, quando você pergunta, são as denúncias que estão aumentando, a falta de fiscalização. A falta de fiscalização, na verdade, é uma subnotificação que nós temos. Tem um estudo do IPEA de 2023 que falam que o que chega às autoridades são apenas 10% do que acontece no mundo. Ou seja, são 10% do que acontece no mundo. Se em 2023 você chegava ao patamar de 75 mil casos, nós estamos em 2025. Esse ano, 2025, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública disse que teve 87 mil casos de estupro, né, estupro de vulnerável no Brasil. Se só chegar a 10%, ou seja, quase 900 mil estupros ocorrem por ano no Brasil. E quando esse cuidado, que deveria ser dos pais, é patrocinado,
patrocinado pelos pais, porque muitos pais também, né, inclusive foi esse um dos relatos que o Felca trouxe, muitos desses pais eles estavam se beneficiando Tem. com a exposição Tem dos a filhos. questão o ser humano surpreende, o ser humano surpreende. Inclusive eu vi uma reportagem, tem vários eu vi nesse um corte sentido. que tinha uma mãe que ela disponibilizava a filha desde os 9 anos de idade para que ela fosse abusada sexualmente e a mãe recebia o dinheiro dos abusadores e dividia com a filha. Essa menina já estava com 14 anos de idade. Não, ele também fez o relato, né? Ele disse que foi o que mais assustou ele. Ele disse que fez um apurado de quase 1 ano, né? Investigando isso. Ele disse que essa moça fazia vídeos, né? Na internet. E aí, quando chegou um determinado tempo, uma determinada idade, a mãe dela começou a colocar um link na bio do Instagram, falando de... colocando, acho que, vídeos... fotos de parte íntima, vídeos íntimos, ela tomando banho. E ela estava monetizando, ela estava ganhando dinheiro em cima da filha e ficou revoltadíssima. Até ele e outras pessoas, psicólogos, enfim, falaram que hoje essa criança, essa adolescente, no caso, ela não tem noção, ela não sabe o impacto que isso vai gerar, né? Que está gerando e que vai gerar na vida dela. Mas ela vai chegar em alguma idade que ela vai perceber o quanto isso foi errado. Por mais que ela tenha ganho dinheiro, por mais que tenha mudado a vida da família, mas eu acho que tem dinheiro que não, né, que não vale. A paz, a saúde mental, a paz de uma mãe, a saúde mental de uma criança. É porque isso aí, é porque eu estou falando, notoriedade agora, né? Mas, por exemplo, são cadastrados, catalogados no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal fez um estudo muito interessante em relação a isso, que tem catalogado mais de 17 mil pontos de exploração sexual nas rodovias brasileiras. Você tem noção? SEASA aqui, no próprio SEASA aqui em Alagoas. Você tem noção? Chega descarga de caminhão. Nós fizemos você tem aqui uma em São ação. Miguel dos Campos, você tem Saída para Messias, você tem vários. Você tem noção que são 17 mil pontos de exploração sexual de crianças? 17 mil e é a muita fiscalização coisa. não sabe? Espalhadas pelo Brasil. A gente está sabendo, mas e a fiscalização? Pois é, a questão efetiva? É um cobertor curto, né? Infelizmente é um cobertor curto. Se você puxa aqui, você descobre lá. Então, quer dizer, tem que ser encarado realmente esse tipo de demanda com responsabilidade. Por isso que escutar, cuidar e proteger. A gente, voltando para a sua obra, para você desenvolver esse livro, que vai ser um livro muito importante, como a gente falou, seria muito bom que os pais pudessem adquirir, ainda é um pré-lançamento. Essa escuta, esse cuidado, esse proteger, para que você pudesse escrever, você teve alguma experiência, alguma memória sua de trabalho? Não pode ser trabalho, não precisa falar que foi trabalho, se foi alguma coisa que você vivenciou, que você quis colocar aquilo de uma forma didática para que as pessoas pudessem entender melhor a situação da escuta. Como é que se faz essa escuta? Essa escuta vem de onde? Vem das escolas, vem de casa? Vem de todos os lugares. O tema foi justamente essa percepção, que a criança fala. A criança, ela tem uma habitualidade. Quando não está algo que não está legal, que não é habitual para a criança, ela fala. Criança não vai criar do nada. Tio fulano fez isso comigo. Não vai. Tio fulano com 3, 4, 5 anos, sem algo que não tenha acontecido. Então é escutar. Por isso é escutar. Quantas vezes, quando você passa para uma pessoa que foi abusada, que aquilo é um abuso, ela diz, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo. E nem sabia que está sendo abusado. Só passou a descobrir que está sendo abusado quando ela teve acesso ao conceito do que é abuso. Ela disse, rapaz, eu fui abusado há muito tempo e não sabia. E muitas vezes a criança fala, a família diz, mas seu tio não ia fazer isso com você. Ah, seu pai não ia fazer isso com você. O seu avô não ia fazer isso com você. Que conversa é essa, menina? Escutar. Primeira coisa, cuidar. Depois que a criança falou, vai cuidar da criança. Vamos saber o que foi que aconteceu. Para depois não desenvolver problemas sérios na fase adulta. E depois proteger. Quem foi que fez? Tira de perto, você não vai chegar perto dessa criança. Entendeu?
Por isso o tema escutar, cuidar e proteger contra as ameaças, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. A gente está falando da pedofilia em si, mas existe a questão que eu acho que é mais frágil no sentido que a adultização, porque a adultização ela não só está na transformar uma criança num adulto, né? Quando se imagina. Tá nas redes sociais, Na tá nas roupas, normalização, né? nas músicas, muitas vezes de uma forma inocente, tirando a infância, né, dessa criança, do um momento que ela deveria realmente ser criança, e ali está se tornando um adulto, né? E os pais, eles têm uma responsabilidade gigantesca, quer dizer, total, né, sobre isso, porque está sendo mostrado, está sendo vivido. A gente vê que muitas vezes em casa, as mães colocam músicas de conteúdo inapropriado para uma criança que muitas vezes até os nossos ouvidos a gente não, né? Meu Deus, é muito pesado isso. Eu não escuto, enfim, não gostaria de escutar. Imagine você colocar para uma criança escutar, você colocar para uma criança dançar, você colocar uma roupa que não seria. Porque você disse que é pai de menina, né? Sou. Pai de menina, uma criança de 3 anos, ela vai usar o quê? Ela vai usar um vestidinho, ela vai usar uma calça leg com uma roupinha Bermudinha, folgadinha, uma né? bermudinha, uma coisa que é para criança, mas você pegar e colocar, vestir uma criança como um adulto, né? Fazer com que essa criança se comporte como um adulto, muitas vezes até com acessórios que remetem a mãe, né? E a mãe, tipo, ela não tá ela tá sendo ali colocada numa posição de ser uma pessoa mais velha, um salto alto, às vezes até tira foto, acha bonitinho, né, de usar um salto alto. É inofensivo, porque de fato é bonitinho, mas a gente não sabe a mente que está por trás das câmeras, né? Na verdade, você tem um cenário em que você tem um camarada que é doente, né? Tem um CID, um doente mental, que tem a pedofilia como doença mental. Você tem um curioso, você tem um sádico, né? Você tem um cara que ganha dinheiro com isso, nem pratica, nem usa, mas pega e vende e ganha dinheiro com isso. E, no pior das hipóteses, você tem um cara que nem tem interesse, mas de tanto ver, desperta. Sabe? Que coisa diferente. Tá tão comum, tá todo mundo vendo. Eu nunca nem tinha parado para prestar atenção. Comecei a prestar atenção, é diferente isso aí mesmo. Então, infelizmente, tem que ter essa responsabilidade, os pais têm que ter essa responsabilidade. Não tem outro caminho se não for a partir dos pais, principalmente dos pais, né? Depois vem as escolas, depois vem os conselhos tutelares, depois vem a rede de apoio de uma forma geral, seja ela na saúde, na segurança pública, no judiciário ou no Ministério Público. Todos são responsáveis. Você falou agora que a pessoa que tem esse transtorno mental, que é a pedofilia, é uma pessoa que tem um CID de uma doença. E agora que acabaram com os manicômios judiciários, eles vão para onde? Pois é, assim, essa matéria eu nem estudei para responder esse questionamento. Porque agora não existe mais, né? É, Então, assim, a gente vai colocar essas criaturas aonde? é difícil, porque esse tipo de elemento solto na sociedade é um perigo constante, né? Tem relatos de colegas aí que a gente está falando muito da falam, vulnerabilidade, mas a gente está falando também que eles não têm a execução da pena. E eles vão ficar onde, esses homens, esses abusadores, esses pedófilos? Uma tá boa lá pergunta. o CID da doença dele, eles não têm manicômio judiciário. Ele vai ficar onde? Na sociedade? Vai. Volta para casa? Mas tá, deixa eu te falar, essa questão é o seguinte, ele não é porque ele tem um CID que ele vai deixar de ser criminalizado, né? Ele vai ser Se criminalizado. ele tiver uma condição, Né? uma condição de uma defesa que, olha, eu sou advogada e vou falar uma coisa aqui, que perdoe meus colegas que é da área criminal, eu acho uma área valiosíssima. Acho que todo mundo deveria exaltar, inclusive, a área criminal, os advogados, porque é muito árduo, né? Mas existe 2 tipos de ações que, por dinheiro no mundo nenhum, eu defendo como advogada. Que é, inclusive, nós estávamos comentando antes, que é abuso contra criança, incapaz, e crimes contra animais. Pode ser ouro em pó, mas são esses 2 tipos de crimes
que eu não tenho condições emocionais, físicas e mentais de fazer nenhum tipo de defesa. O primeiro aí é tão sério que nem os vagabundos, nem os criminosos, né? Desculpa. Nem os criminosos perdoam, né? Se você entrar no presídio porque cometeu o tipo de delito, você sabe que os seus dias serão muito difíceis. O tratamento vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. A gente estava conversando exatamente sobre isso e eu acho que é uma questão de valores. A gente tem a nossa profissão e a gente deve honrá-la, né? E a gente é advogada, só advogada. A gente não tem outra profissão, então a gente já vive disso. Roupa, não somos a gente não faz dancinha no TikTok. Não temos. Então, assim, é difícil realmente a gente negar, principalmente quando se trata de um crime desse, porque a gente sabe que a gente pode cobrar um valor mais alto. Mas eu acho que tem... É como eu estava falando de paz. Você colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilamente, sabendo que você fez a coisa certa, é a melhor coisa. E ainda mais eu como mãe. Eu sou mãe de um rapaz de 21 anos. Vou ser mãe agora de uma menina. E aí, como mãe de mulher, eu imagino, eu vou ajudar a colocar esse cara fora para ele cometer novos crimes. E aí, Deus o livre, pode ser a minha filha, pode ser a sua, pode ser a de qualquer pessoa. Não tem limite. Para maldade não tem limite. Não tem. Pode ser qualquer um. E assim, esse tema, eu vou ser mãe agora nessa geração, que é a geração da internet, e aí eu já falo sobre isso, sobre o uso do celular, sobre essa limitação que a criança tem que ter. A educação, a gente sabe que hoje nas escolas se exigem muito o uso do celular, né, para as crianças. Inclusive, é um material essencial nas escolas, para crianças e adolescentes, mas a gente realmente tem que policiar, a gente tem que acompanhar. Meu filho, quando ele era adolescente, quando ele começou a utilizar as redes sociais, eu tinha senha, né, usava no meu celular e mesmo assim eu ainda olhava, deixa eu ver com quem você conversou. Aí eu lembro de uma fala dele, eu acho que ele tinha uns 13 anos, ele dizia: mãe, mas eu sei o que é um pedófilo. Mas não é ele saber ou não, mas a inocência deles não permite, né, eles perceberem que ali está conversando com o pedófilo, qual a intenção daquela pessoa. Você deu um exemplo ali do jogador de futebol, ele joga futebol e aí de repente a pessoa vem com várias... E ele já falou, meu irmão é do meio também, né, do futebol, e meus sobrinhos, eles já comentaram que existe de fato isso, tipo esse abuso ali dentro, que se a pessoa se permitisse, o sonho for muito grande, a inocência também for muito grande, e não tiver realmente um pai, uma mãe ali orientando, acontece. E aí, você sabe que essa questão da orientação dos pais é o principal, a base de tudo são os pais dentro de casa. Nessa pesquisa que eu fiz, né, para escrever meu livro, eu fiz um estudo interessante, o seguinte: geralmente filhos de pais que estudam em escolas particulares têm uma condição financeira melhor do que aqueles que têm os filhos que estudam em escolas públicas. Isso é óbvio, né? E nas escolas particulares, quando você conversa com diretores e professores, o tema de que os abusos ocorrem são extremamente menores que as escolas públicas, né? Extremamente menores. Se você pegar um diretor de escola pública, né, da capital e conversar com o diretor de escola pública do sertão, você ouve cada coisa absurda, cada história absurda. E conversando uma vez com uma aluna de 13 anos de uma desses colégios particulares em Maceió, eu fiz uma pergunta, fiz a segunda pergunta a ela. Se seus pais pegarem o seu telefone e pedir a sua senha, o que é que você acha disso? Aí a criança me respondeu: se ele perde minha confiança. O pai perde a confiança do filho, né? Inversão. A inversão de valores. Aí eu disse: mas peraí, você acha que seus pais não têm o direito? Eu disse: não, mas ele tem que confiar em mim. Uma criança de 13 anos pensa dessa forma. Então, qual é a leitura que você faz disso? Preparar os seus filhos para confiar em você. Eu já tenho um caso que aconteceu com meu filho. Ele estuda num colégio muito bom aqui em Maceió. É um colégio de boas referências. Inclusive, outro dia, ele chegou para mim em casa e disse: mãe, eu preciso conversar com a senhora. Aí eu disse: pois não, meu filho. Ele disse: olha, a gente tem um grupo na escola, dos coleguinhas, e esse meu amigo sofreu isso.
Aí, o menino, ele estava todo marcado. As costas, A Cátia mandou para mim os isso. braços, tudo marcado. Aí ele disse, mãe, ele mandou no grupo. Imediatamente, eu peguei aquela foto. Ele disse, mãe, por favor, não diga que... Agora todo mundo vai saber. Mãe, por favor, não diga que sou eu. Porque o Fulano. padrasto, foi o pai dele que fez isso. Ele está morando com... A mãe dele mora em outra cidade, em Brasília, e ele está vivendo com o pai, e foi o pai dele que fez isso. Aí eu peguei a foto, peguei o texto que ele escreveu e mandei para a diretoria da escola e para a coordenadora pedagógica. E logo eu já fui dizendo, olha, eu faço parte da comissão de defesa da criança e do adolescente, passei a ter conhecimento que isso ocorreu com essa criança, ou com esse adolescente agora, no domingo, gostaria de saber qual a providência vocês vão tomar. Porque se vocês não me tomarem a providência correta, eu irei tomar a providência correta. E você sabe que a lei, né, da 13.431 determina que quem tem acesso à informação de qualquer tipo de abuso é obrigado a denunciar e agir. Então, no mesmo instante, a escola tomou conhecimento, solicitou o comparecimento do pai, tomou as providências, informou, inclusive, da forma de sanar, né, o ocorrido, e essa criança saiu... São perigos. Saiu do convívio do poder pai, familiar do pai, né? E retornou ao convívio da mãe, onde ele estava. São perigos. Não sei se vocês viram recentemente uma criança, né, de 12 anos foi assassinada pelo pai. Vocês viram isso? Não. Recentemente, semana passada, eu acredito. Não sei se foi em Goiás, foi em Brasília. Não lembro qual foi o estado. Uma criança de 12 anos, que era violentada pelo pai, denunciou o pai, porque o pai passou a violentar a irmã mais nova. Ela já sentia muitas dores, já, né? Quando viu, só não aguentou e contou. Disse, olha, está acontecendo isso. O pai matou a filha de 12 anos, porque entregou ele. Então, é um perigo, você tem que ter uma habilidade... Porque ele teve tempo. Exatamente, ou seja, tem que ter muita habilidade na hora de tratar esse tipo de assunto, entendeu? Vê só, eu tenho uma amiga que ela é conselheira tutelar e ela me confidenciou, né, um caso em específico, numa região, né, daqui, que uma menina de, acho que 16 anos, ela entregou, ela procurou o conselho tutelar, que era abusada pelo pai. E depois disso, aí apareceu a irmã mais velha, de 20 e poucos anos, que foi abusada pelo pai, e a mais nova, tinha menos de 10 anos, que aí ela também falou, porque como as 3 filhas, ele abusava das 3 filhas dentro de casa. A primeira silenciou, quer dizer, todas silenciaram, mas só uma teve coragem de falar. E quando essa primeira teve coragem de falar, as outras falaram. Mas a primeira, sabe o que foi que ela pediu? Para não entregar o pai. Para não entregar o pai, porque porque mexe muito com o psicológico, é muito confuso. Uma criança que foi abusada a vida inteira, ela começa, às vezes, tem muitas questões, né, que às vezes gosta por não identificar, porque é sensível, por ter medo, porque é ameaçada. É um contexto gigantesco. E ela pediu para não denunciar o pai. E ela era abusada, ela vendo as outras sendo abusadas. E essa 16, só denunciou porque soube que ele abusava da menorzinha. Eu trabalhei com uma mulher que tinha casado pela segunda vez, e esse caso que eu vou falar foi de grande repercussão. Inclusive, recentemente, ele foi liberado para cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Ele tinha uma filha mais velha, e essa filha mais velha convivia com essa senhora do segundo casamento. E ele abusava essa filha. Ele abusava ela desde pequena. Eu conheci essa filha. E depois que ele casou com essa segunda mulher, ele teve mais dois filhos, um menino e uma menina. E essa mulher já tinha uma outra menina, que era de um outro casamento. Ele abusava a filha dele, abusava a de 11 anos e passou a abusar a de 3. E ele era um promotor de justiça.
Ele e a mãe, uma certa vez, foi dar banho, ela contando que foi dar banho na filha de 3 anos de idade. E a filha de 3 anos de idade disse: Mãe, não é assim que você pode me dar banho, não. Você tem que me dar banho como o papai me dá banho. Aí ela disse: Ah, é? Então como é que o papai lhe dá banho? A de 3 anos de idade. A criança fala, né? Aí ela disse: Papai me dá banho fazendo isso, isso e isso. Eu, quando falo isso, eu me arrepio até hoje. E assim, e ele tá na casa dele hoje. Ah, foi 70 anos a pena dele, mas ele tá na casa dele. E a filha a filha mais velha teve que reviver toda essa história e contar tudo isso. A revitimização. E assim, aí ela teve que Eterna, falar, né? eterna. E assim, foi feito justiça? Nunca uma pessoa que sofre um abuso de um pai. Estou dizendo que é muito grande isso. É. Quem deveria lhe proteger, quem deveria lhe escutar, quem deveria cuidar de você é o monstro que está lhe abusando. Exato. Então, assim, é muito Esse sério. tema, ele é muito Você vê impactante que e tem pano para manga, né? Esse exemplo que você deu é que, mais uma vez, mostra que não tem perfil, né? Não tem perfil. É da classe alta à classe baixa. Acharam no computador dele, inclusive de lá do trabalho dele, várias vídeo das filhas, foto das filhas de 10, de 3 anos, da de 16 anos. Por isso que esses verbos aqui, escutar, cuidar e proteger, devem ser, de fato, levados ao pé da letra, né? Que não seja somente verbos, né? Que seja realmente aplicados. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pais, para a sociedade, para os pedófilos, né? Para as pessoas que se utilizam, pais que se utilizam de menores, pessoas responsáveis, que deveriam ser responsáveis, se utilizam de menores para auditizar, para, enfim, para divulgar pornografia. Deixa uma mensagem final para essas pessoas. Para os pais, né? Que eles realmente tomem a frente de educar os seus filhos, orientar seus filhos e, principalmente, conferir o que eles estão fazendo na internet. Dentro de casa, escutar quando a criança fala, né? 80% dos casos que envolvem abuso sexual infantil, 80% dos casos é de alguém que está no entorno da criança, 61% dos casos ocorrem dentro da casa da criança. Criança é inocente. Criança acha que o cara que vende picolé na porta da escola é amiguinho dela. Que vende ali um algodão doce é amigo dela. Quando criança fala, criança não cria. Quando criança fala, alguma coisa está errada. Tudo que foge da habitualidade da criança, ela externaliza. Se não é habitual, ela vai estranhar. Tem que dar um olhar atento sempre, né? Um olhar atento sempre. Aos professores, eu acho que de todas as classes sociais, de todas as classes da rede de apoio, eu acho que a grande classe que tem um domínio total do assunto são os professores. Os professores é aqueles que têm o primeiro contato direto. Muitas crianças têm a escola como o verdadeiro lar. Não querem ficar em casa, preferem ficar na escola. E aos pedófilos, é questão de tempo para a gente lhe encontrar, lhe achar e lhe prender. Só Eduardo, isso. muito obrigada mais uma vez pela sua palestra, pela sua vinda, pela sua escuta, por tudo que você trouxe para a gente aqui. E a gente queria saber também onde é que vai estar disponível. Vai estar pois é, esse pré-lançamento, esse aqui é Vou colocar aqui. Vamos fazer depois, né, para quem tiver interesse, eu queria que vocês publicassem. Olha, Sim, está, com certeza. Vamos E a até gente tirar uma faz a foto bem publicação, legal pra gente o colocar. site hoje, inclusive o site de Doutora Laguna, nesse exato momento, ela está sendo reformulado. Entendeu? Mas vai vender pelo site, né? Vai ter nas Já tem plataformas data? digitais.
Não, é isso que eu vou acertar. Até o final desse mês, eu quero ver se eu faço. O problema é a agenda, né? Tem que associar o trabalho com palestra, Sim. com livro, com família, com outros compromissos. A editora também, né, tem que participar. E até o final desse mês, com certeza eu lanço. Aí eu passo para vocês as informações certinhas, vocês divulgam para quem estiver assistindo a gente, Sim. né, que tiver interesse em adquirir o livro. E para quem quiser também a palestra, e aí eu faço um paralelo ao livro, a palestra da Polícia Federal, né? Você, Guardiões da Infância, né? Quem tiver interesse, que é voltado para o público de pais, professores, conselhos tutelares e alunos, entrar em contato lá com a Polícia Federal, mandar uma ficha solicitando, olha, assistindo um podcast, né, o Eduardo Tavares falando lá, e eu vi que ele falou que tem uma palestra de Guardiões da Infância de combate à pornografia, às ameaças de forma geral, né? Então, entre em contato que a gente está ainda em escola pública, em empresa, e aí é um projeto da Polícia Federal, um projeto muito bonito, em parceria com a SaferNet, é um projeto que é de tirar o chapéu, o Brasil todo assistindo e aprovando. Tá joia? Obrigada, Eduardo. Parabéns, né, pela iniciativa, por esse projeto maravilhoso, né? Você está de parabéns e que você seja exemplo para outras pessoas, né? E você de casa, você pai, você mãe, faça exatamente isso. Escute, cuide, proteja, né? Porque muita coisa que parece ser inofensiva pode gerar danos para o resto da vida, né, para o seu filho. E em caso de denúncia, se você viu, está sabendo, presenciou ou precisa de ajuda, tem o Disque 100, tá? O Disque 100 você pode fazer a denúncia, pedir ajuda de forma anônima, tá bom? E é isso, muito obrigada, gente. É isso, pessoal. Pode ser doutora, se ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.